Provérbios capítulo 27, versículo 7. Provérbios 27, versículo 7, ele diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Irmão, infelizmente, muitas pessoas não conseguem valorizar aquilo que tem. É isso que esse versículo fala. Muitas pessoas não conseguem valorizar, não conseguem reconhecer, não conseguem agradecer por aquilo que tem. Às vezes as coisas estão bem, as coisas estão tranquilas, a pessoa acaba se conformando com aquilo, a um ponto que chega uma hora que ela já nem dá mais valor ao que ela tem, ela já não valoriza como deveria valorizar aquilo que ela tem, aquilo que ela recebeu de Deus, porque a Bíblia diz que o homem não tem nada se do céu não for dado. Então o Senhor deu a ela, o Senhor deu a ele uma vida, o Senhor deu a ele a salvação, o Senhor deu a ele uma família, Deus deu a ele uma esposa, deu a ela um marido, deu a ele um filho, deu a um trabalho, deu a ele uma empresa. O Senhor tem nos dado. E aí às vezes as coisas estão indo bem, as coisas estão indo tranquilo, mas a pessoa ela começa a se acostumar com aquilo de uma maneira tal que ela já não valoriza mais como deveria. Pior do que isso, e uma pessoa começa a desprezar aquilo que tem. É o que a Bíblia diz: a alma farta, ela pisa o favo de mel, ela despreza o que é bom, ela não se importa, ela não está nem aí. E aí, irmãos, o que ela precisa? Ela precisa experimentar o amargo, ela precisa perder, ela precisa cair, ela precisa passar por alguma coisa para que ela comece a valorizar aquilo que ela tem. Porque para a alma faminta, para aquele que não tem muito, para aquele que não tem nada, irmão, qualquer coisa que ele consegue é uma vitória. Qualquer coisa que tem, ele agradece, ele já louva a Deus, enquanto que aquele que já tem não dá valor e até despreza. É a esposa, é o marido, é o trabalho. Quantas pessoas não têm pisado naquilo que Deus deu? Quantas pessoas que não valorizam, irmão, a comunhão com Deus, a presença de Deus, não valorizam a casa de Deus? Quantas pessoas têm a oportunidade, irmão, que muitos não têm? Irmão, quantas pessoas queriam ter a nossa oportunidade de poder estar numa igreja, de poder sentar e assistir, adorar a Deus livremente? Pessoas que precisam se esconder em cavernas, que ninguém pode saber que eles são cristãos, porque senão eles perdem a vida. E aí nós temos isso, nós temos essa liberdade para servir a Deus, para adorar a Deus, irmão, e a gente pisa no favo de mel, a gente não valoriza isso. A pessoa começa a desprezar, não se importa, a pessoa esquece, não vem, não tem buscado a Deus, não tem valorizado o momento com Deus, a comunhão com Deus. Irmão, vai esperar fechar as portas da igreja para começar a dar valor? Irmão, vai esperar perder a esposa, o marido? Vai esperar perder a família para começar a valorizar aquilo que Deus deu? Porque a alma farta, irmão, ele não está nem aí, não valoriza, não se importa com nada, e aí ele precisa perder, precisa cair. Por quê? Porque quando ele está faminto, quando ele está necessitado, aí ele começa a valorizar, aí para ele todo amargo é doce. Quer dizer, qualquer coisa, irmão, para ele já começa a ser bom, ele já começa a valorizar. Infelizmente, é o que muita gente precisa passar, pelo amargo, pela fome, pela necessidade para valorizar. A pessoa às vezes precisa perder, irmão, isso não é a vontade de Deus, isso não é o desejo de Deus, não é o plano de Deus, isso é a falha nossa, que a pessoa só sabe dar valor depois que perde. Vamos lá em Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. A pessoa não sabe agradecer a Deus, irmão, pela família, pela esposa. Ah, pastor, mas minha esposa, quantas pessoas queriam ter a esposa do lado, que um dia perdeu, queria ter o marido, quantas pessoas que choram porque perderam.
pessoa não valoriza o filho para brincar, irmão, para se alegrar. Quantas pessoas não têm valorizado a família? Irmão, está pisando, está desprezando, está rejeitando. E aí vai esperar perder para começar a ver, irmão, que era bom, para começar a ver que por mais que fosse amargo, tinha um pouco de doce ali, para começar a dar valor ao doce, dar valor ao que tinha. Lucas capítulo 15, versículo 11, Lucas 15, 11, ele diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dar-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Jesus estava aqui, gente, numa série de parábolas. Ele contou a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da dracma perdida, depois ele contou a parábola do filho pródigo, porque ele não é um filho perdido, é um filho que tomou a decisão de sair da casa do pai. Não foi ele que estava perdido, foi ele que quis se perder, ele que quis se afastar, que quis se distanciar. E muito infelizmente é a pessoa que quer, é a pessoa que tem decidido, ela tem se deixado levar. A pessoa usa a desculpa: não, o diabo me enganou coisa nenhuma, você deixou ele te enganar, sabia que aquilo ia fazer você se perder, aquilo ia fazer você se afastar, se distanciar do Senhor. Quantas pessoas estão se perdendo, ela mesmo, não é uma ovelha perdida, é um filho que se perdeu, é um filho que saiu dos caminhos do pai, que saiu da casa do pai, que saiu da presença do pai. Esse filho não era perdido, esse filho escolheu, decidiu se perder. Irmão, vigia, cuidado, para você não estar tomando decisões que vão fazer você se perder, que vão levar você para longe, para distante do pai. Então esse homem que representa Deus, tinha 2 filhos, e um destes filhos disse para ele: ô pai, dá-me a minha parte da fazenda, a parte que me pertence. Irmão, não tinha nada que pertencia a ele, ele não tinha nada. Não, pastor, ele era filho, ele era herdeiro, mas ele só tinha alguma herança depois que o pai morresse. Enquanto o pai estava vivo, irmão, ele não tinha nada, tudo pertencia ao pai, tudo era do pai, irmão, tudo é do pai, tudo pertence a ele, tudo é dele. Mas o pai, irmão, como eu falei, que representa a Deus, não vai obrigá-lo, não vai prendê-lo, não vai. Ou o pai, a Bíblia diz que ele vai e reparte com ele a fazenda. O filho, irmão, era cuidado, protegido, alimentado, sustentado pelo pai. Irmão, ele era guardado pelo pai, dava a ele a segurança, dava a ele o conforto, dava a ele a tranquilidade. Mas ele achou que aquilo já não era bom. Ele já queria experimentar outras coisas, queria viver a vida dele. Ele já não mais queria ter o que o pai estava dando para ele. É a alma farta. Que aquela vida que ele tinha para ele já não era boa, já não era suficiente, que ele já queria mais do que aquilo. A decisão dele então era deixar a casa do pai e viver a vida dele. Versículo 13 diz assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, vivendo do jeito que ele queria, vivendo segundo os caminhos dele, segundo as regras, segundo as leis. A Bíblia diz que depois que ele juntou tudo que ele tinha, tudo que ele recebeu do pai, irmão, ele partiu para uma terra longínqua. Ele procurou o lugar mais distante que ele poderia estar do pai, para que ele pudesse viver a vida dele, para que ele pudesse fazer o que ele quisesse fazer, pudesse viver tudo o que ele desejava. Então quando ele recebe tudo, ele vai para um lugar muito distante, e aí ele começa a viver do jeito dele, sem que ele perceba que na verdade ele estava desperdiçando a sua fazenda. A pessoa não percebe que ela não está vivendo a vida dela, que ela não está desfrutando a vida dela, ela só está desperdiçando
a vida dela. A pessoa não consegue perceber o como ela está desperdiçando, o como ela está jogando fora a vida dela, como ela está, irmão, jogando fora o que ela recebeu de Deus. Quantas pessoas que estão vivendo, achando que estão curtindo, que estão aproveitando, e não conseguem perceber que na verdade estão perdendo, estão desperdiçando aquilo que tem. Versículo 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, porque uma hora a necessidade vem. E ela não tem pressa não. Ele pegou tudo que ele tinha, foi para um lugar muito longe e começou a viver do jeito dele. Irmão, a Bíblia não fala qual foi o tempo, mas pode ter certeza, levou um tempo. Irmão, todo dia ele desperdiçava um pouquinho ali, outro pouquinho ali, e foi desperdiçando sem perceber que ele estava perdendo, até que chegou uma hora que ele gastou tudo, que ele perdeu tudo. E aí quando ele perdeu tudo, irmão, aí a fome veio, aí a necessidade apareceu. Irmão, uma hora vai acabar tudo, irmão, uma hora vai perder tudo, irmão, vai esperar vir a necessidade, vai esperar vir a fome. Uma pessoa não percebe, ela está gastando, ela saiu da presença de Deus, ela deixou de ouvir Deus, deixou de fazer a coisa correta, fazer a coisa direito. E aí, irmão, no começo era tudo maravilha, era só curtindo, aproveitando, desfrutando, sem perceber que estava desperdiçando, sem perceber que estava jogando fora, sem perceber que o que estava fazendo não era certo. E aí ele foi gastando, o tempo foi passando, até que ele perdeu. Irmão, não é de uma hora para outra, meu irmão, não é de uma hora para outra, irmão, às vezes leva um tempo até desperdiçar tudo, às vezes leva um tempo até tudo acabar, às vezes leva um tempo e a pessoa não percebe por quê, porque está indo aos poucos. Mas uma hora, irmão, vai acabar, uma hora vai acabar a alegria, uma hora vai acabar, irmão, a paz, uma hora vai acabar a saúde, uma hora vai acabar a vida. A pessoa não está percebendo que ela está desperdiçando, e isso vai aos poucos, porque se ele tira tudo de uma vez, a pessoa vai perceber, então vai indo aos poucos, cada dia um pouco mais, até que perde tudo. Aí, irmão, pronto, está preso. Aí a necessidade, aí a dificuldade, aí o sofrimento ele aparece, aí a maldição ele vem. Versículo 15, ele diz: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Lembra, Jesus está contando essa história para judeus, e para os judeus o porco era impuro, o porco era imundo. E agora aquele jovem está indo para o meio da imundícia, está indo para o meio do lamaçal, onde os porcos estavam, porque necessidade. O que antes ele nem chegava perto, agora, irmão, ele está tendo que cuidar. Pior do que isso, versículo 16 ele fala: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Irmão, além de estar lá tendo que cuidar dos porcos num chiqueiro, gente, cuidar de porco para nós é uma coisa normal hoje, mas para eles que eram judeus, não, isso era impuro, isso era imundo, isso era maldição. Pior do que estar cuidando, irmão, ele estava numa situação pior do que a dos porcos. Irmão, ele queria pelo menos ser como os porcos, porque os porcos podiam comer, e nem isso ele podia. Ele queria poder ser pelo menos como um porco, que poderia comer, ele não podia comer. Irmão, é chegar no fundo do poço. Está lá, arrasado, miserável, faminto. Está lá, irmão, desprezado, está lá sofrendo, está lá padecendo, e no meio de todo esse sofrimento, no meio de toda essa dificuldade que ele está passando, versículo 17 diz: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Agora que ele está lá, gente, num chiqueiro, lá no meio do lamaçal, cuidando dos porcos, agora que ele está ali, irmão, necessitado, aflito, faminto, ele então começa a lembrar da casa do pai,
e ele vai e diz quantos trabalhadores. Olha, ele não fala dos filhos, ele fala dos trabalhadores. A casa do pai, gente, era tão bom. A casa do pai tinha tanta fartura que ele nem lembra dos filhos, ele lembra dos trabalhadores, porque até os trabalhadores tinham pão em abundância. A casa do pai era tão bom que os trabalhadores, ele agora era um trabalhador que não tinha direito a comer. Ele lembra do pai, ele começa a lembrar da fartura, ele começa a lembrar da abundância, ele começa a lembrar de como tinha as coisas lá. Mas por que ele lembra? Porque agora a alma estava faminta, e a alma faminta, todo amargo vira doce. É quando a pessoa começa a valorizar, é quando ela perde, é quando ela não tem, é quando ela desperdiça, que ela começa a valorizar aquilo que tinha. Uma pessoa não dá valor quando tem, não honra, não procura tratar bem, não procura cuidar, não procura zelar, não procura se dedicar, e precisa perder para começar a valorizar. Quantas pessoas que estão desprezando, estão pisando o favo de mel, estão pisando no que Deus deu, estão maltratando a família, não cuida da esposa, não trata bem o marido, a casa que tem, não procura agradecer a Deus. A pessoa reclama de tudo, a pessoa se murmura de tudo, reclama do trabalho que tem. Irmão, precisa perder o que tem, precisa jogar fora, precisa acabar, para que você comece a valorizar aquilo que você tem. Agora ele valoriza, agora ele reconhece como a casa do pai era boa. Enquanto ele estava lá, ele queria viver a vida dele. Enquanto estava lá, todo dia tinha pão, todo dia tinha um pai para proteger, tinha um pai para cuidar, todo dia tinha uma mesa farta. Irmão, aquilo não valia nada para ele. Ele não queria mais saber daquilo, ele queria sair dali. É a alma farta. Agora que ele está experimentando a necessidade, agora que ele não tem um pão para comer, agora que ele deseja comer até as bolotas que os porcos comiam e não podia comer, agora ele começa a ver como a vida dele era boa, ele começa a ver como a casa do pai dele era boa, e ele não soube valorizar isso. Ele não soube reconhecer isso. Ele precisou entrar no chiqueiro, ele precisou passar fome, a necessidade, ele precisou, irmão, desejar comer a comida dos porcos, para poder ver como a casa do pai era boa. Irmão, que não precise, que você não precise. Irmão, nós precisamos aprender a dar valor ao que Deus nos deu. É tudo, é o melhor? Não, pode melhorar a cada dia, pode ser mais a cada dia, mas comece a dar valor, para que você não precise perder, para depois descobrir que o amargo é doce. Irmão, para que você não precise passar a fome, para começar a dar valor às coisas que você tem. Ele abriu mão, ele jogou fora, ele desperdiçou, e agora que ele está sem nada, no chiqueiro, no meio da lama, desejando comer a comida dos porcos, que ele então começa a lembrar, que ele então começa a cair em si, que ele começa a perceber: que loucura que eu fiz, eu era feliz e não sabia. Não espere a fome chegar, não espere o pior acontecer, para você aprender a reconhecer, a valorizar aquilo que você tem. Não espere perder o marido, não espere perder a esposa, para dizer que você ama, para você tratar bem, para você cuidar. Não espere perder os pais, não espere perder os filhos, não espere perder a família, não espere perder o que você tem, para começar a dar valor. A pessoa reclama às vezes do trabalho que ela tem, e quantas pessoas que queriam ter o seu trabalho, mas porque você tem, se acostumou, não valoriza. E aí, irmão, vai precisar ter a alma faminta, vai precisar chegar aonde o filho pródigo chegou, para começar a dar valor, para começar a reconhecer que Deus é bom, que o Pai é bom, que aquilo que você tem é bom. Irmão, versículo 18 diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, fazei-me como um dos teus.
Irmão, a vida lá com o pai era tão bom que ele queria voltar, nem que seja para ser trabalhador, porque a vida de trabalhador para o pai dele era melhor do que a vida que ele estava vivendo. Isso é reconhecer, é começar a valorizar, é começar a dar valor às coisas. E agora ele começa a valorizar a casa do pai. Tanto que ele sabia que ele não merecia mais ser tratado como um filho, mas ele queria pelo menos trabalhar para o pai. Ele queria pelo menos ser um dos trabalhadores do pai. Continua lendo, ele diz mais: e levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos, alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, mas foi achado. E começaram a alegrar-se. Quando esse filho cai em si, quando esse filho percebe a loucura, a bobagem que ele fez, depois que ele se arrepende, ele decide voltar para a casa do pai, mesmo para ser um trabalhador, porque a vida de um trabalhador para o pai era melhor do que a vida que ele tinha. E ele volta. Só que quando ele volta, o pai está ali esperando por ele. Quando o pai o vê, o pai o abraça, o pai beija. Ele diz: pai, eu não mereço. O pai diz: trazei a sandália, trazei roupa, trazei o anel, veste ele, coloca a sandália nos pés, o anel no dedo, e prepara um bezerro cevado, prepara um banquete, prepara uma festa. Irmão, ele conseguiu voltar. Ele precisou perder tudo, ele precisou sofrer, precisou ir para a lama, para o chiqueiro, para que ele começasse a valorizar. Não era essa a vontade do pai, não era isso que o pai dele queria, mas era isso que ele precisava passar para dar valor ao que ele tinha. Ele conseguiu resgatar de volta, ele conseguiu voltar para aquilo que ele tinha. Mas, irmão, infelizmente, não é todo mundo que consegue, não. Nem todo mundo consegue reaver, consegue voltar. Não é todo mundo que perde, que consegue novamente, não. Vamos lá em Hebreus, capítulo 12. Aos Hebreus, capítulo 12. Infelizmente, nem todo mundo vai ter a mesma oportunidade que o filho pródigo, de voltar. E voltar agora com a nova mente, um novo pensamento, com a lição que aprendeu. Infelizmente, irmão, ele voltou, mas nem todo mundo consegue voltar para aquilo que era, não consegue voltar para aquilo que tinha, nem todo mundo vai conseguir reaver, nem todo mundo vai conseguir voltar, irmão, para aquela vida. Então nós precisamos aprender sem precisar passar por isso, porque nem todos conseguem o que ele conseguiu. Hebreus capítulo 12, versículo 16, Hebreus 12, 16, ele diz assim, ninguém seja fornicador ou profano, como foi Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Irmão, o Esaú era irmão do Jacó, filho do Isaac. O Esaú teve a bênção, o privilégio de nascer primeiro, e como primeiro filho, ele recebeu a bênção de Deus de ser o primogênito, aquele que ia levar o nome do pai adiante, aquele que seria o tomar o lugar do pai, que seria o chefe da família, o que estaria na frente. Ele recebeu esta bênção sobre a vida dele, mas no momento de dificuldade, de necessidade, de fome, irmão, ele despreza isso, ele joga fora. O Jacó diz a ele: olha, vende-me a tua primogenitura. E ele diz: o que eu vou fazer com a minha primogenitura? Irmão, ele era o primogênito, ele tinha o direito sobre a vida dele, a bênção de Deus sobre a vida dele, mas ele despreza isso, ele não se importa, ele não dá valor. Então ele vende para o Jacó. Lá no Gênesis fala que ele desprezou a sua primogenitura. Aí depois que ele jogou fora, depois que ele perdeu o que era dele, a Bíblia diz no versículo 17: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, ele foi rejeitado,
porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas. Irmão, depois que ele jogou fora o que Deus deu a ele, depois que ele desperdiçou, depois que ele entregou o que Deus deu para ele, ele era o primogênito do Senhor, o primogênito da casa, o descendente de Abraão, mas ele despreza, ele não valoriza o que ele tinha, e o resultado, ele jogou fora, ele entregou para o Jacó, depois que ele perdeu, que ele foi cair em si, depois que ele foi ver a bobagem que ele tinha feito, só que depois era tarde demais. A Bíblia diz que ainda que ele buscou com lágrimas, mas ele não alcançou. Irmão, no caso dele, ele não teve como reaver o que ele perdeu, não teve mais como voltar, não teve mais volta, ele não teve outra oportunidade, perdeu, porque infelizmente nem todo mundo vai ter a oportunidade. Irmão, não espere perder, não espere passar pela fome, pela necessidade, para você ver a bobagem, para ver o quanto você tinha, como a vida que Deus lhe deu é boa, irmão, e pode melhorar cada dia mais. O filho pródigo conseguiu consertar aquilo, ele conseguiu voltar, o Esaú não conseguiu. No caso dele, acabou, ele buscou, ele queria, ele desejava, mas irmão, para ele não teve mais volta, para ele não teve mais chance. Irmão, não despreze aquilo que você tem, não despreze aquilo que Deus lhe deu. Deus lhe deu uma vida, Deus lhe deu uma família, Deus lhe deu uma igreja, Deus lhe deu a salvação dele, Deus lhe deu o Espírito Santo dele. Não despreze, porque você pode, irmão, precisar para perder tudo isso. Você pode acabar, irmão, parando como o filho pródigo, lá na lama, lá no fundo do poço, para começar a dar valor, para começar a valorizar, para começar a ver como era bom e você não sabia. Fazer como Esaú, que depois que fez a loucura, que se arrependeu, mas no caso dele não teve mais jeito. Dê valor ao que Deus lhe deu. É perfeito? Não, mas pode melhorar. É tudo? Não, pode ter mais. Mas a gente começa a valorizar. Irmão, você não sabe o que é poder andar livremente? Irmão, você sabe o que é ficar internado no hospital? Você sabe o que é não poder levantar de uma cama? Hein? Você vai ao banheiro, irmão, sozinho. Você sabe o que é não poder ir para o banheiro sozinho, depender de alguém? Sabe o que é usar uma fralda? Irmão, nós precisamos aprender a dar valor ao que nós temos. A gente tem vida, a gente tem força, a gente tem saúde, a gente pode andar, a gente pode ir para lá, a gente tem liberdade para vir para a igreja, a gente pode correr atrás das coisas, e a gente está reclamando. Quer perder tudo isso para começar a dar valor? E às vezes tem coisas que você vai perder que você não vai conseguir reaver. Então, meu irmão, não espere perder. Não espere perder nada. Não espere, irmão, passar pela fome para dar valor ao que você tem, para dar valor à tua família, para dar valor ao seu casamento, para dar valor ao seu trabalho, para dar valor à sua igreja, para dar valor àquilo que Deus colocou na sua vida. Por mais difícil que possa ser. Você já foi no hospital do câncer? Já foi lá para ver como é a situação? Irmão, nós temos que de vez em quando passar por lá para começar a agradecer mais a Deus, porque a gente não agradece. Alguma coisa está ruim e a gente está andando reclamando. Tem gente que nem andar para reclamar pode. Dê valor àquilo que Deus lhe deu. Volta lá para o Provérbios, para a gente encerrar de novo lá. Provérbios 27. Valorize aquilo que você tem. Não espere perder para começar a dar valor, não. Livro dos Provérbios, capítulo 27, a Bíblia diz: a alma farta, saciada, cheia, ela pisa, ela despreza o favo de mel, mas a alma faminta, necessitada, que não tem nada, todo amargo é doce. Irmão, não espere a fome chegar para você começar a dar valor ao que você tem. Não espera perder para você começar a agradecer pelo que você tem. Dê valor ao que Deus lhe deu. Dê valor, reconheça e agradeça por aquilo que você tem. Pode não ser o melhor, pode não ser tudo, mas comece agradecendo.
Começa reconhecendo, começa, irmão, valorizando. Não espere perder para dar valor. Não espere perder para cair em si e ver como era bom. Irmão, desperta, minha irmã, desperta. Valorize aquilo que Deus lhe deu. Irmão, procure tratar bem o que Deus lhe deu. Procure, irmão, agradecer por aquilo que Deus lhe deu. Não espere se tornar uma alma faminta para começar a valorizar. Não espere perder para chorar se lamentando, não. Dê valor àquilo que você tem. Amém?